200 mil inscritos, hein, gente? Que número importante, que número necessário, que número... que é mérito não meu, é mérito de todos vocês que me acompanham por aqui. É uma coisa linda o que vocês fazem aqui por essa comunidade. Não foi fácil, tá? Chegar nessa marca. Eu não sou um cara privilegiado, não sou um cara com nenhum sobrenome importante. A gente construiu isso aqui na unha, a gente construiu isso aqui em cima de sangue, suor e sofrimento, tá? Não foi fácil, não foi simples. A Folha TV é um xodó meu. A gente estreou o canal e o site com reportagens exclusivas, com reportagens relevantes, gerando repercussão, gerando formas de comunicação muito importantes. Fomos elogiados, inclusive, por muitos colegas importantes. Aliás, mandar um abração para o Leandro Demore, que tem feito um trabalho bem bacana, inclusive fora do ICL. Gosto da galera do ICL também, tá? Não é nada com um ou com outro. Mas nós somos reconhecidos por colegas, vem colegas aqui do 247, da DCM, da Fórum. Eu tenho muito orgulho do espaço que a gente construiu aqui, do espaço de diálogo, da galera de Curitiba que está no chat, da galera de Brasília. Achei bonitinho aí vocês dizendo onde cada um... Me lembrou um pouco o canal do Bem-vindo, tem uma galera que bate papo antes da live começar. E isso é muito legal, gente. É muito bacana quando a gente vê a galera empenhada numa missão, sabe? Ao mesmo tempo em que nós vamos ter uma disputa eleitoral dificílima. A Daniela Lima falou bastante a respeito da agressão covarde que a Marina Silva sofreu ontem na rua durante a campanha do Fernando Haddad. Então é muito, muito importante que a gente esteja todo mundo pronto para isso. Pedro, você está no hall de jornalistas relevantes que temos por aqui. Obrigado, querida. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Estou em 500 canais, né, gente? Mas estamos aqui fazendo esse trabalho importantíssimo, com vocês já contribuindo com a gente, com vocês já deixando a gente muito feliz. A gente vai entrar... o Reinaldo Azevedo também deu uma boa resumida no que são os projetos em disputa, que vai além da questão da civilização contra a barbárie. A gente vai em cima de muita coisa importante, porque a corrida começou. Ontem tivemos um programa excelente, embora não tão bom de doações. A gente teve um programa com o Alencar Santana, o Chico Alencar e o Márcio Filho, 3 candidatos de 2026 dando os seus pitacos, dando as suas observações, 2 deles do Rio de Janeiro, 1 deles de São Paulo. Então é muito importante que a gente desenvolva junto aos candidatos as informações que a gente vai usar nas eleições. Deise Cação mandou: bom dia, parabéns, é muito bom fazer parte dessa comunidade, você é um bálsamo para uma velhinha tão cansada. Deise, você não é uma velhinha tão cansada, eu que sou um jovem que estou sempre aprendendo com vocês que são mais velhos. A gente está construindo esse conhecimento coletivo e estamos indo atrás de todos os principais objetivos. Márcia Feliciano, bom dia, mandou lá para Deise, o pessoal aqui, todo mundo conversando, uma coisa linda e maravilhosa. Vamos ver aqui, isso não, nada lindo e nada maravilhoso, o ataque contra a Marina Silva, de uma das melhores jornalistas, retratado por uma das melhores jornalistas do Brasil, que é a Daniela Lima. Vamos lá, para a gente entender. Todos os dias nós falamos aqui sobre a violência retórica e o risco dessa violência retórica ir migrar para o mundo real. Foi o que aconteceu hoje. O típico comentário que a gente lê todo santo dia em chat e em rede social, e hoje um cidadão achou que tinha o direito de abordar com... Quem é a Ruth, ô Deise? Você tem meu zap ainda, fala pra mim quem é a pessoa. Vamos trazer sim, a gente tá trabalhando aí os nomes que serão importantes, vamos lá. Grosseria, incisividade, agressividade à ex-ministra Marina Silva, uma mulher, como você disse, idosa, que não chega a ter 1,65 de altura e não pesa 50 quilos. Mas ele achou que dava para
encostar no ombro, encostar na barriga, e abordá-la com agressividade tamanha que as pessoas foram fazer uma intervenção. O risco da normalização desse tipo de comportamento, desse tipo de debate, que não é debate, é só agressão, é só bile, é só ódio, não é produtivo, não é informado, é débil. Mas o grande risco, além de expor, né, uma dificuldade muito grande de processar com criticidade o mundo em que se vive, além da exposição dessa, digamos, pouca capacidade, né, de interpretar o mundo em que se vive, é você acabar ferindo alguém no caminho, né? É produzir um ato de violência com repercussão séria na vida de alguém. Detalhe que a Marina Silva já estava apartada do grupo porque passou por um procedimento cirúrgico na coluna, né? E foi alvo desse cidadão aí com truculência. Lamento muito que não tenha sido identificado e levado ele a responder pela cena de crime que produziu ao abordar com tamanha agressividade a candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. Muito bom comentário. Muito bom comentário da Dani, e a gente tem que ficar atentos, porque essa violência de gênero que ela coloca é tudo que a gente precisa entender a respeito dessa agressão. Vamos então para o vídeo do Reinaldo Azevedo falando do Eduardo usando a própria filha para atacar o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Flávio fez um discurso ali, viu? E agora, Flávio não, Eduardo. Eu só quero uma pausa aqui. A gente falou sobre o Flávio fez um discurso ali violento contra o Supremo, e há coisas. Vale bem, neste programa tem um lema em latim. Est modus in rebus. Est modus in rebus. Um limite nas coisas. O Eduardo colocou no ar um vídeo em que a sua mulher, Heloísa, está falando com sua filha de 5 anos, que vai fazer 6 em outubro, num diálogo, obviamente, combinado com a menina, em que ela fala sobre o Alexandre, que fica claro, o Alexandre de Moraes, não ser uma pessoa de Deus. Coloca a criança. Eu vou exibir o vídeo, eu pedi para os meninos, eu falei, descaracterizem o rosto da menina. O vídeo foi postado pela Heloísa, me fala o PH. Pela própria Heloísa, mas evidentemente com a concordância do Eduardo, né? Eu pedi para descaracterizar o rosto da criança. Eu estou tomando cuidado que eles nem tiveram. É um absurdo isso. É patético. Me dá um pouco noção de com quem a gente está lidando. Eu lembrei de uma outra coisa que o Flávio postou nesse fim de semana aí, que é um negócio pavoroso, né? Então vai lá, a Heloísa, mulher do Eduardo, colocando a própria filha para falar que Alexandre de Moraes é uma pessoa sem Deus. Vai, coloca o vídeo. As pessoas más, se não gostam de Deus, eles não vão na igreja. Até o Alexandre. Mãe, o Alexandre gosta de Deus? Acho que não, filha. Ele não tem Deus. Então ele vai para o inverno. O inverno, né? Inferno. Ele é muito feio. Aham, ele parece, inclusive... Olha, polícia! Mas por que a polícia não prende o Alexandre? Um dia vai, filha. Mas quando? Para sempre, como? Esse dia vai acontecer. Mas como? Sabia que Deus é justo? O que é justo? Justo é fazer Bom dia, Marcia. a coisa certa. Eu não sabia. Deus é justo. E essa senhora é psicóloga. São coisas assim, do arco da velha. O próprio Flávio publicou uma imagem, se tiver aí, coloca no fim de semana, uma inteligência artificial em que ele aparece como se fosse um garoto de programa, fortão assim, exibindo
Como direi, Vale Bene? GTA 6, Flávio Bolsonaro, vamos lá. Isa, aquilo que seria suas saliências convidativas, né? Eu poderia até fazer uma brincadeira que a julgar pelo Talk of the Town pode não ser muito crível. E ele ainda sugerindo que a inteligência artificial foi injusta com ele, como se ele... Se fosse qualquer merda. Meu Deus. É um desconsolo. Aí eu disse, não comentem. Aí, claro, né, pro velho da ditadura, o Paulo Figueiredo, disse, hashtag gays com Bolsonaro. Qualquer noção de limite. Se foi, essa gente acha que pode dar um bom destino pro Brasil. Não podem dar um bom destino pro Brasil. E aí vamos para os 2 projetos que vão estar em jogo, tá, gente? Vamos trazer aqui esse vídeo do Reinaldo. Mas eu quero começar o seguinte, muito rapidamente. Se a gente escrever um texto hoje de manhã, já tem uma ilustração que vocês vão ver aí, quem está no rádio depois procura a ilustração, mas eu explico. Se eu ficar só no declaratório, fulano disse isso, fulano disse aquilo, e fulano disse aquilo, e fulano disse aquilo outro, e todo mundo disse coisas, aí então não precisa de mim, porque eu faço leitura, interpretação e tal, com base nas informações. Né? Eu não fujo das informações. Como teve o lançamento das 2 candidaturas, e tudo que eu disser aqui está pautado por coisas que eles disseram. E a leitura que eu vou fazer daquilo que eles disseram. Como é que eu entendo o jogo? Eu entendo o jogo como 2 grandes campos. Há um campo que tem um projeto de desenvolvimento nacional e há um campo que tem um projeto que eu considero autoritário de poder. Enquanto o Flávio não retirar as ameaças que ele faz ao Supremo e voltou a fazer, é autoritário. E também é entreguista. Por que é entreguista? Porque entregou um documento de 84 páginas aos Estados Unidos dizendo que vai ceder a todas as exigências. Entregou uma carta ao Marco Rubio dizendo que dá para taxar o Brasil, mas só depois da eleição, caso eu perca. Foi lá, os Estados Unidos, fez discurso, vamos ver, falando, entrega as terras raras, nosso inimigo é a China, quando a China é o principal parceiro comercial do Brasil, então é um projeto que eu vejo que é entreguista. Então, para mim, é essa a oposição principal. Mas será que todo mundo dentro de cada lado pensa a mesma coisa? Obviamente não. Ali do lado que se alinha com a candidatura lulista, há gente que acha que o caminho está errado, que a dívida pública está crescendo demais, que é preciso corrigir as coisas e tal. Eu até acho que tem coisas que precisam realmente ser corrigidas, precisa ver como. E há quem diga, não, o caminho é certo, é esse mesmo. Há tensões ali. Tá? Esses que acham que o caminho está errado costumam ser, Vale Bene, os identificados com um pensamento liberal-democrata. São liberais-democratas. Né? Os que acham que o caminho está certo, tem que ser esse e tal, geralmente pessoas mais progressistas, mais à esquerda. Agora, as 2 forças convergem. Leiam o meu texto, eu estou sintetizando aqui porque tem muita coisa. As 2 forças convergem numa máxima, que é a seguinte, a democracia é um valor inegociável. Não importa o que, nós não vamos tergiversar em matéria de democracia. Vamos pensar do outro lado que aparece ali no esqueminha, então esse lado tem uma coisa meio rosinha, tá? Vamos pensar do lado ali dos que estão alinhados com o Flávio. Bom, há aqueles economistas ortodoxos que se dizem liberais, eu acho que não são, dizem, não, tem que cortar radicalmente as despesas do Estado, não importa, e esses cortes serão necessariamente na área social. Não tem como não ser. Sabe por que não tem como não ser? Porque a matemática existe. Não fui eu que inventei, inclusive, o Vale Bene adoraria ter inventado, mas não sou ruim nela, fui até monitor. Não. Matemática, física e química, viu, Isa? É bom Olha você só. saber. Um cientista. Até um orbital. Tem gente que não sabe. Não sabe. Então, assim, vamos cortar e tal. E tem gente que acha que isso é besteira. Oi, Paulo Figueiredo, essa história de corte de gastos. Oi, Eduardo, como é que é? Querem Tarcísio, porque Tarcísio é o cara da Faria Lima. Nosso negócio é guerra de valores.
Nosso negócio é guerra de valores, nosso negócio é ficar ali, criança de 14 anos na cadeia, essa cultura trans, esse negócio, a família. Bom, nós conhecemos, até porque são pessoas ali que adoram família, tanto é que alguns têm muitas, né? Também não tem nada contra, cada um que faça o que quiser. A começar do Jair, né? E todo mundo vira político, as mulheres viram político, é uma coisa fabulosa. Então, guerra de valores. E há tensões ali. Há aqueles que acham que é preciso fazer o seguinte, a gente tem uma maioria no Congresso, se impõe pelo Congresso e trava esse jogo e tal. E aqueles que dizem, isso é besteira, ou a gente pega e vai pro pau e põe os milicos na rua, não tem jeito. Como é que é? Eu disse que eu falo de coisas a partir do que eles disseram. Flávio gravou um vídeo com um candidato a deputado federal que disse, o negócio é pôr os militares na rua. Acabou, e não sei o que e tal, e ele gravou e concordou. Ali, com o cara. Para esses, a democracia não é um valor inegociável. A democracia, a gente pode... Se a democracia atrapalhar, a gente relativiza a democracia. Mas isso eu não estou inventando, isso daí aconteceu. Isso já aconteceu. E isso continua a acontecer. Então, é assim que eu entendo. Eu sei que tem gente que fica chateada. Mas você está dizendo agora que se eu não voto no Lula, então aí eu vou ter que votar no campo não democrático. Querido, eu não estou dizendo nada, eles estão dizendo. Sim. Se existe alguma manifestação do Lula contra a democracia, ache para mim. Eu sei que ele ficou preso 580 dias e recorreu à justiça. E não propôs golpe. Ou propôs? Não propôs. Né? Então, eu escrevi esse texto, expliquei direitinho, fiz o esqueminha, um desenho. Porque às vezes vale bem as pessoas, sabe essa frase, preciso desenhar? Às vezes precisa, desenhei. Ué. E quem achar que não é, diz que não é. Diz que não, lá no meio do Flávio tá cheio de gente que defende democracia como valor inegociável. E por isso ele recorreu a Bolsonaro no lançamento. Tem santa paciência, né? Mas eu quero começar o seguinte, muito rapidamente, se a gente escrever um texto hoje de manhã já... Então são esses dois projetos, gente. O pessoal vai vir com guerra cultural, o pessoal vai vir com manipulação, o pessoal vai vir com esse tipo de coisa. Por isso que nós construímos esse espaço aqui. Por isso que nós construímos o espaço aqui. O Eduardo não tem um projeto... Não tem um projeto nacional. Esqueçam. O que ele tem é isso, é suco de reacionarismo, ressentimento, com pitadas de crueldade e aquele discurso absolutamente hipócrita sobre soberania. Agora, teve uma coisa curiosa. O Bolsonaro foi personagem do lançamento das duas candidaturas. Uhum. Ele é uma herança, que eu acho que para o Brasil é maldita, o Flávio pretende que é bendita. Para o Lula, seu modo é bendita porque permite sempre lembrar o governo que foi feito. E eu não sei se o Flávio, ao se dizer filho do Pelé, usando o pai dele como metáfora do Pelé e ele como se fosse o filho do Pelé, eu não sei se ele conhece direito a história do filho do Pelé, Valbeni. Eu acho até que não, né? Entre outras coisas que ele não conhece. Mas, enfim, vamos lá, vai. Tanto Lula como Flávio se referiram a Jair Bolsonaro e, claro, que com vieses distintos. Flávio colocou um áudio com a fala do pai, perguntou por que tantos teriam medo da palavra Bolsonaro e chegou a se comparar, como você disse, com o filho de Pelé, com Edinho. Vamos ouvir. Eu sei que vocês estão aqui olhando para mim nesse momento e lembrando de uma pessoa. Eu sei que eu pareço com ele. Mas é difícil comparar o filho do Pelé com o Pelé. Tá todo mundo contra mim. Eu não sei qual é o medo que eles têm dessa palavrinha mágica
chamada Bolsonaro. E eu sempre disse que não precisa ter medo de Bolsonaro, só precisa ter o quê? Ter respeito. Porque hoje todo mundo vê que Bolsonaro nunca foi ameaça para a democracia. Muito pelo contrário. Nós sempre fomos o último obstáculo para que esse país não virasse uma ditadura de uma vez por todas. Meus senhores, minhas senhoras, irmãos, cristãos, brasileiros, o meu sonho é o sonho de vocês. Nós vamos conseguir esse objetivo. Queremos, e é o nosso dever, produzir a felicidade. Nós revolucionaremos o Brasil. Então vejam que ele vai, fica ali nas pegadas do pai, né? E eu gosto assim, nunca foi preciso ter medo de Bolsonaro, porque ele nunca ameaçou a democracia. É aí que eu não sou a Peixadori. Entre outras coisas. Ai, tudo bem. Exatamente, Reunião de 5 de julho de 2022, reunião ministerial. Bolsonaro e o plano para nem realizar eleições. Eu tenho de lembrar, né? Coloca aí. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições já 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu estou fantasiando? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. General Heleno, que está em prisão domiciliar. Ô, Weber! Oi. Você é para dar murro na mesa, isso? Já? Vamos lá. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições. É engraçado ouvir esse velho horroroso, com todo respeito aos velhinhos e velhinhas que me acompanham por aqui, ver esse velho horroroso falar, não, eles vão nos calar, e depois ele foi condenado por golpe, né, gente? Esse desgraçado foi condenado por golpe. E contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Né? Não sei por que ter medo deles. Aí o ministro da Defesa tá preso, o general em prisão domiciliar, aí o general Mário Fernandes, aquele que fala palavrão pra diabo, né? Dizendo que vai ser, Vale Bene, outro 64, vai ser o quê? Tá condenado também. Acho que 26 anos de cadeia. 26 anos de cadeia. Vai ser o quê, Vale Bene? Como é que nós vamos pedir eleição? Fala, Mário Fernandes. E aí ele conseguiu até não falar nenhum palavrão aí, vai. General Mário Fernandes. No momento que acontecer, o que vai? É 64 de novo? É uma ajuda de governo? É um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Que isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. Então tem que ser antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco e conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior na conturbação do DDA. Quando a fotografia lá foi de quem a fraude determinada. Por que ter medo? E Paulo Sérgio Nogueira, que é então ministro da Defesa, condenado a 19 anos,
falando que também estava sendo tudo organizado com os militares. Vai, fala aí. Não, isso é só para lembrar, porque senão fica parecendo assim, presente eterno. Por aqui não passa. Ou a democracia é um valor inegociável, não é. Para mim é. Então vai, põe. Senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reeleger. Esse é o desejo de todos nós. E alguém diz, mas eu estou falando das eleições pessoais, num ambiente que se está discutindo como não fazer as eleições, pelo amor de Deus. As palavras fazem sentido, eu gosto do sentido delas e eu venho do mundo das palavras. E não gosto de enrolation. Então, Bolsonaro ali, presente o tempo todo. Assim como estava presente o discurso do Lula também. Tava. Quer ver? Sim. 7. Como a gente disse, Lula também se referiu a Bolsonaro, fazendo de Flávio mera extensão do pai. O que o 01 não tentou esconder, mas a memória de Lula, claro, é outra. Explicou também por que é candidato. E tem muita gente que fala, por que o Lula quer um novo mandato? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu, enquanto for vivo, não vou permitir parar de lutar e deixar com que a direita, uma direita que ficava dando risada das crianças que estavam morrendo por falta de remédio, de uma direita que é responsável pela morte de 400 mil pessoas da Covid por irresponsabilidade de não com a vacina. Que futuro essas pessoas pensam para o povo brasileiro se você ri de um velhinho que está morrendo asfixiado por falta de ar? Que futuro você quer para o povo brasileiro se você não investir em educação? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir na saúde? Que futuro que você quer para o povo brasileiro se você não investir em casa? Que futuro que você quer se você não investir no emprego? Enquanto eles criaram no mandato dele 2 milhões de empregos, nós criamos 10 milhões e 100 mil empregos formais nesses últimos 3 anos e meio. Os números do 400 mil, responsáveis pela morte de 400 mil, não dá para saber quanto a política do Bolsonaro de saúde na Covid matou. O que dá para saber que matou. Sabe o que dá para saber que matou? E muito. Porque todo mundo sabe como o vírus é transmitido, qual é a política, o atraso da vacina e o que ele estimulou. Mais do que isso, o estímulo claro, óbvio, objetivo ao uso da cloroquina. Né? Ou não? Quando se sabe que não serve para ir. Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito. Sim, e só houve um calendário de vacinação por imposição do STF. E as medidas de distanciamento também, porque impostas, porque o STF lembrou que existe o Pacto Federativo. Impôs a Constituição. Isso é apenas um fato. Entende? Quer dizer, isso não é interpretação. Agora, 400 mil não dá para saber. Pouca gente não foi. Agora, quanto a... Eu não preciso colocar aqui as declarações que o Bolsonaro deu sobre Covid, né? Tirando sarro de gente sufocada no socoveiro e coisas afins. Né? E aí, então, o Flávio disse, sou candidato porque quero a memória do meu pai, aquele governo maravilhoso. Tá? O Lula disse, sou candidato porque quero evitar que aquilo volte. O Bolsonaro está aí. Está presente. Né? Agora, teve uma coisa curiosa. O Bolsonaro foi personagem do lançamento das duas candidaturas.
Então a gente tem um cadáver político como personagem principal. Nós temos um projeto de reconstrução em curso com o presidente Lula. Nós temos um projeto de destruição na mão do Flávio Bolsonaro cerceado de mentiras. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!